Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Amado e eterno Deus e Pai que estais nos céus, meu Deus, mais uma vez, diante do teu altar, Senhor, nós elevamos as nossas vozes, Senhor, nesta noite, primeiramente, para te pedir misericórdia, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Meu Deus, te pedimos nessa noite a tua bênção sobre as nossas vidas. Meu Deus, que tu venhas falar a cada coração, Senhor, encher a cada vida, Senhor. Aqueles que vieram ao templo nesta noite, muitas vezes com uma dúvida, com um problema, Senhor, colocando diante de ti, Senhor, responda, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, que a tua palavra nesta noite possa encher a cada vida, a cada coração, Senhor. Resolve os problemas, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Estende as tuas mãos de misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Também toma em tuas mãos teu servo que irá ministrar a tua santa palavra. Usa-o poderosamente, é o que te pedimos e te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez eu tomo posse aqui. Quero pedir que os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com os irmãos e me alegro no Senhor. Me alegro no Senhor, irmãos, pelo fato de, nessa noite, eu me senti em casa. Conheci aqui nessa noite, aqui uma parte aqui do povo de Deus, aqui de Limeira. Isso para mim é muito gratificante. O pastor que nos recebeu aqui, louva a Deus. Também o pastor Heleno, que é pernambucano. Eu me sinto feliz quando eu encontro um pernambucano, porque eu me sinto em casa, irmãos. Todos os pastores e todo homem de Deus que estão aqui, em minha retaguarda, que Deus continue abençoando e ajudando a cada um de vocês que estão presentes aqui nessa noite. Eu quero deixar um versículo nessa noite, 2 versículos para a nossa meditação. Carta aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo 11 e o versículo 12. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e o versículo 12. Para que possamos junto confabular nesta noite a palavra do Senhor. Diz assim, irmãos: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Os irmãos dizem amém? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuro, entrou uma vez no santuário, não foi com sangue de bodes e bezerros, mas com seu precioso sangue. Queridos irmãos, por não conhecerem os cristãos hebreus, por não conhecerem a Cristo com essa função de sumo sacerdote, o escritor apresenta as características e as atribuições do sumo sacerdote, demonstrando que as mesmas são satisfeitas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os cristãos hebreus tinham dificuldade em aceitar a Cristo com esta função
de sumo sacerdote. Daí vem a necessidade do escritor apresentar as características de Jesus Cristo nessa função. Se lermos na Escritura Sagrada, no livro do Êxodo, no capítulo 28 e no versículo 1, nós encontramos Deus dizendo a Moisés. Deus fala com Moisés e diz: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para mim administrarem o ofício sacerdotal. Deus escolhe a família de Arão para exercer o ofício sacerdotal. O sacerdote era o mais alto dignatário da religião judaica. Ele cuidava dos interesses de Deus em relação ao povo e o do povo em relação a Deus. Era constituído mediador entre Deus e os homens. Intercedia pelo povo, oferecia sacrifício pelo povo e por si próprio, porque ele precisava também, porque mesmo sendo um homem santo, escolhido por Deus, era sujeito a falhas, a defeito. Por isso precisava oferecer também sacrifício por si próprio. Mas quando lemos no versículo que está focalizado aqui nesta noite, versículo 11 e o versículo 12 de Hebreus capítulo 9, a Escritura nos revela que Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, ele veio por um perfeito, por um maior tabernáculo, e não foi dessa criação, não foi por mão humana que Jesus veio para nos trazer algo que os sacerdotes do antigo pacto não puderam fazer, porque eles eram falhos, eram frágeis. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou uma vez no santuário e ofereceu, e nós recebemos, irmãos, a eficácia do sangue dele. E hoje estamos aqui remido e lavado com o sangue de Jesus. Se lemos aos Hebreus capítulo 6 e o versículo 20, a Bíblia diz: onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o sacerdócio de Jesus não é segundo a ordem arônica, não é segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, irmãos? Era uma personagem misteriosa do Antigo Testamento, que aparece e desaparece nas páginas sagradas, sem deixar muita coisa da sua história. Quando lemos no livro do Gênesis, no capítulo 14, versículo 18 ao 20, vimos um pouquinho acerca de Melquisedeque. A Bíblia diz que ele era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho, abençoou a Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz, que depois passou a ser Salém, passou a ser Jerusalém. Ele recebeu o dízimo de tudo por Abraão. Já vimos que Melquisedeque era uma personagem excelente. A Bíblia diz que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, se lermos ainda Hebreus capítulo 7, versículo 3, a Bíblia falando acerca de Melquisedeque, o escritor relata: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, nem fim de vida, mas
sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, pelo fato da Bíblia dizer que ele não tinha mãe, não tinha pai, não tinha genealogia, sem princípio de dia nem fim de vida. A Bíblia não está dizendo que ele era um anjo, ou que caiu do céu, ou que não teve parentes. Apenas a Bíblia está mostrando que não ficou registrado a sua ascendência ou descendência. A Bíblia não mostra o seu nascimento, nem também a sua morte. Pelo fato de não estar registrado nada disso, a Bíblia o tem como uma prefiguração de Cristo. É por isso que a Bíblia diz: ele serve de tipo o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo não é segundo, mais uma vez repito, a ordem arônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isto a Bíblia quer dizer que o sacerdócio de Jesus não é segundo a lei, e sim de outra dispensação. Significa dizer que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdote arônico, mais perfeito do que todos eles, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, o sumo sacerdote daquele tempo era um homem separado por Deus, um homem escolhido, mas mesmo assim era sujeito a falhas. Ele falhava, precisava oferecer sacrifício pelo povo e por si própria. Jesus foi diferente, ele não falhou. A Bíblia diz que ele é santo, ele é perfeito. E o sacerdote do antigo pacto precisava oferecer sacrifício por si próprio. A ovelha morria em suas mãos. Já no novo pacto é diferente, é o pastor que morre em lugar da ovelha. Jesus deu a vida. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não precisou Jesus ofertar, ou seja, oferecer sacrifício por ele, porque ele era e permanece sendo santo e sem defeito. Ele tanto foi aquele que ofereceu a oferta, como também foi a própria oferta. Ele não precisou oferecer nenhum cordeiro para salvar ou tirar o pecado do povo, porque ele próprio é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ofereceu a si mesmo para tirar o pecado do mundo. Ele se ofereceu e se apresentou sem defeito. Só ele, o sumo sacerdote, é que merece a nossa reverência, é que merece a nossa adoração, é que merece a nossa atenção, o nosso louvor. Ele sim merece, porque ele é o único sumo sacerdote que nunca teve defeito, que nunca participou e nunca pecou. Ele desafiava as autoridades e todos os seus inimigos acerca de que ele era santo e nele nunca se achou defeito e nem pecado. Esse sim, nesta noite, merece nós render culto de adoração a ele, porque ele sim é o sumo sacerdote dos bem futuros, que está presente aqui nesta noite para receber o meu e o teu culto. É só você esquecer das coisas desta vida, se ligar nos céus e adorar a ele nesta noite em espírito e em verdade, porque ele entrou uma vez no santuário. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para oferecer sacrifício, apenas uma vez por ano no lugar santíssimo. Jesus foi diferente, todo ano isso tinha que se repetir. Jesus apenas entrou uma vez, e não foi no tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial. Ofereceu o único sacrifício, não precisa oferecer mais, porque nós já recebemos a eficácia do seu sangue pelo sacrifício vicário de Cristo.
lá na cruz do Calvário. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, põe um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sumo sacerdote do antigo pacto, irmãos, as suas vestes, a sua roupa, era uma roupa diferente, chamado vestidos santos, o qual era constituído de várias peças. Se formos observar, essas peças mostram o caráter e a natureza de Cristo. Como por exemplo, a mitra era uma cobertura para a cabeça, usada pelo sumo sacerdote, e o qual fala da obediência e santidade de Cristo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e permaneceu sendo fiel. O peitoral do sumo sacerdote era uma peça quadrada que foram colocadas 12 pequenas pedras preciosas, e nessas pedras preciosas foram gravados o nome dos 12 filhos de Israel. E isso fala há quem diga que isso fala do seu amor. Ele nos amou primeiro, quando nós estávamos em pecado, em nossa ignorância. Cristo nos amou primeiro, antes de conhecermos o seu sacrifício. O sumo sacerdote usava também o éfode. O éfode era uma vestimenta externa, usado pelo sumo sacerdote, que fala da natureza humana e celestial de Cristo. O manto do éfode fala de sua procedência, de sua origem celestial. O sumo sacerdote também usava um cinto, e eu quero falar nesta noite um pouco deste cinto. O cinto fala do seu serviço. Irmãos, João estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Ele foi jogado naquela ilha, e ele disse que no dia do Senhor, ele escutou atrás dele uma voz, como voz de muitas águas, e quando ele se vira para olhar quem estava atrás dele, ele contempla 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, ele observa e vê um semelhante ao Filho do Homem. E quando ele começa a observar e descrever o aspecto daquele homem, ele disse que o seu rosto era como o sol quando resplandece em sua força, seu cabelo e cabeça branco como a neve, estava com uma veste comprida branca, os seus pés semelhantes ao latã reluzente, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, estava cingido com um cinto de ouro à altura do peito. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha um cinto, e eu quero dizer nesta noite que Jesus também está cingido com um cinto de ouro. O cinto servia para facilitar o movimento do sumo sacerdote. E você me pergunta, o que você quer dizer com isso nessa noite? Eu quero dizer que o meu Cristo, o teu Cristo, o grande sumo sacerdote, ele não está neutro no céu, ele está cingido com um cinto de ouro. A qualquer momento ele pode se levantar ao meu e ao teu favor. Se ele quiser se levantar hoje, neste momento, ele se levanta, porque ele está cingido com um cinto de ouro. Quer saber que ele se levanta? Todos sabem que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e está sentado à destra de Deus nas alturas. Mas a Bíblia também mostra Jesus de pé. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava para ser apedrejado, a Bíblia diz que os homens rangiam o dente quando via ele falando, porque os seus olhos, o seu rosto parecia rosto de anjo. Naquele momento Estevão não olhou para as pedradas, Estevão não olhou para aqueles que o criticavam. Estevão olha para o céu, e o que ele contempla lá em cima? Primeiro, contempla o céu
aberto. E o que ele contempla no céu? Ele disse: eis que eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Jesus não estava sentado, ele estava de pé. Sabe por quê? Há quem diga, há quem pensa que ele estava recebendo o primeiro mártir da igreja primitiva. Tu sois bem-vindo, Estevão. Quer ver Jesus se colocar de pé? Morre, sofre por amor a ele. Ele vai se levantar. Ele está cingido. Olha para mim nessa noite, em nome de Jesus. O teu Cristo, grande sumo sacerdote, está cingido à altura do peito com cinto de ouro. Se ele quiser, ele se levanta. Fala ao vento e o vento lhe obedece. Fala com o mar e o mar se acalma. Fala com a tempestade e a tempestade tem que obedecer a ele. Os demônios lhe obedecem. A enfermidade lhe obedece. Ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Quem pode adorar a ele aqui nesta noite? O grande sumo sacerdote. Quem pode adorar o grande sumo sacerdote aqui nesta noite? Maior, mais perfeito do que Arão. Mas vindo Cristo, o grande sumo sacerdote dos bem futuros, põe o maior, melhor, só ele. Jesus Cristo, o sumo sacerdote também no antigo pacto, usava a túnica de linho. Era uma veste comprida, ajustada ao corpo de linho fino. Fala da pureza, fala da justiça e da perfeição de Cristo. Deus, quando fez Adão lá no jardim do Éden, a antiga serpente foi lá, enganou Eva, enganou Adão também, ele foi enganado. O primeiro homem que Deus fez foi enganado pela serpente. Deus manda o segundo Adão para a terra. Deus disse: é da semente da mulher, Satanás, é da semente da mulher que eu vou levantar um para esmagar a tua cabeça. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, perfeito, santo, justo, verdadeiro. Aleluia. Você pode adorar a ele aqui nesta noite. Ele próprio disse quando estabeleceu o ministério terreno: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse: eu estarei presente. E eu olho aqui na minha retaguarda, não só tem 2, não só tem 3. Olho para a nave da igreja e vejo muitos irmãos. Cristo, o grande sumo sacerdote dos bem futuros, está presente aqui em nosso meio nesta noite. Você já pode sentir a presença dele envolver as nossas vidas aqui neste lugar nesta noite. Se você pode sentir a presença dele, então adore a ele. Não perca tempo nesta noite. Renda este culto de adoração, de louvor. Que se sucedia constantemente, mas pela morte eram impedidos de permanecer com seu ofício, com seu ministério. Lembro-me bem dessa forma. Vamos pensar comigo. Arão, o primeiro sumo sacerdote da lei, a morte chegou, visitou Arão, disse: Arão, o teu ministério agora vai ser encerrado, você não vai poder mais ser sacerdote. Cancelou o ministério de Arão. Todos os sacerdotes que se sucedia, a morte chegava e impedia de continuar com o seu ministério. Cristo foi diferente. Ele começou o ofício sacerdotal. A morte chegou para Cristo
não pôde tragar ele. A Bíblia diz que ele se entregou. A morte não podia tragar ele porque ele não tinha pecado. Ele se entregou à morte. A morte não cancelou o sacerdócio de Jesus. No terceiro dia, ele estava vivo, vivo para todo sempre. Labacala Baxandaraia. Ele. Ele que afiaciou plastibicalabaxá. Neproplasteri me vai. Imagina a morte que tinha cancelado todo o ministério do antigo pacto. Quando a morte olhou para Cristo, terceiro dia, Cristo estava vivo. Talvez a morte pensasse assim: era melhor que eu não tinha aproximado de você, eu não sabia que não podia com você. Era melhor. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o inferno. Apareceu a João lá na ilha de Pátmos. João estava lá quando viu, caiu com seu rosto. Ele pôs sobre ele a sua deixa e disse: não temas. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo e vivo para todo sempre. Tenho em minhas mãos a chave da morte. A chave do inferno está na mão dele. A morte não pode deter a ele. Eu não sei o teu problema nesta noite, mas ele ressuscitou. Disse aos discípulos: todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele tem poder. Olha para mim aqui nesta noite. Aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tem a chave da morte, que a morte não impediu o ministério dele, é ele que você serve, é ele que lavou a tua vida com sangue. Ele está presente aí, está te dizendo aqui nesta noite: não temas, eu fui morto, mas estou vivo. Não temas, eu fui morto, mas estou vivo, vivo para todo sempre. Ele tem solução para a tua vida. Se ele quiser, neste momento, ele fala e tudo lhe obedece. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. É o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. É o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Hebreus capítulo 7, versículo 24. O seu sacerdócio é perpétuo. Sabe o que quer dizer? É para sempre, não tem fim. O pecado não me impediu, o sacerdócio de Cristo, a morte não me impediu, o diabo não me impediu. É para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Labacalabaxai. Hebreus capítulo 7, versículo 26.
Eu quero dizer uma coisa bem interessante. Venha ler esse versículo para você nesta noite. Nos convinha tal sumo sacerdote, escute, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Fala da sua exaltação. Ele recebeu o nome que é sobre todos o nome. Todos os joelhos se dobrarão diante dele. Ele está exaltado soberanamente. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Temos o sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do... Essa expressão tal evidencia a incapacidade das palavras humanas para descrever a grandeza de Cristo. Ei, por mais que o homem seja sábio, por mais que ele conheça, tenha diploma, nunca vai encontrar uma palavra que possa descrever plenamente a grandeza, a autoridade, o poder de Jesus Cristo. Quem adora Ele? Capítulo 17 de João. João Evangelista, capítulo 17, versículo de 24, Jesus estava fazendo a oração sacerdotal. E quando ele estava orando aquela oração sacerdotal, ele dizia: Pai, eu quero que, capítulo 17, versículo 24, aqueles que tu me deste, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Deixa eu te perguntar nessa noite: aonde é que Jesus está hoje? Aonde é que Jesus está hoje? Ele está sentado ali, ele disse: Pai, aquele que tu me deste, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também comigo, para que veja a minha glória. Ei, Jesus está te esperando nos céus. Jesus quer te mostrar a glória dele. Ele está te... Ei! Esse astoplastimia vai, leva sobre eminácia. Quem está ansioso para ver Jesus? Quem está ansioso para ver Jesus? Agora eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus nessa noite. Mais ansioso do que você, cerca de 2.000 anos atrás, Cristo orava e dizia: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo. Há 2.000 anos que Cristo conversou isso com Deus. Aproximadamente ele conversou com Deus. Sabe o que quer dizer? Jesus está ansioso para te mostrar as mansões celestiais. Ele está ansioso para te mostrar. Jesus chegou para Simão Pedro e disse assim: Satanás te pediu para vos ir andar contigo como trigo, mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Escuta aqui o que eu vou te dizer nessa noite. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Diga assim: Jesus, o nosso grande, perfeito sumo sacerdote, ele também é o nosso advogado. Um momento só, pense aí comigo. Todos sabem, e sempre graças a Deus que Deus tem abençoado, e na igreja dele tem advogado, tem doutor. E a função do advogado, irmãos, quando ele entra numa causa e é o serviço dele, ele tem que receber para advogar a causa de alguém.
Tem que pagar, é o serviço dele, é correto. Mas Jesus é um advogado diferente, sabe por quê? Que ele é um advogado diferente. Imagine só, Jesus intercede por nós, a destra de Deus. Aí imagina assim, pastor, Jesus está lá, a destra de Deus sentado. Aí Satanás chega e diz assim: eu vou acabar com o ministério, não vou citar o nome de ninguém, de José, vou acabar com ele agora. Aí Jesus, como sumo sacerdote e advogado, a destra de Deus, ele olha assim para Deus, e quem sabe isso é um pensamento meu, de pai, eu sou advogado, pai. Vou fazer aqui um pensamento meu. Sim, meu filho, e daí? E daí, pai, que eu não sou um tipo de advogado, nem meu serviço receber para entrar na causa. Sim, meu filho, e daí? Ô pai, eu derramei todo o meu sangue, pai. Eu paguei para entrar na causa dele, não abro mão. Ei, Jesus, o advogado, foi ele quem pagou para resolver a tua causa. Ele pagou. Não foi prata, não foi ouro, não foi sangue de bode nem de bezerros. O seu precioso sangue eu paguei. Ela me queime cabachá. Lá pra ele pagou. Olha para mim ver eu concluir com a mensagem. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ei, Jesus pagou para entrar na tua causa. Você sabia disso? Jesus pagou para entrar na tua causa. Escuta, Jesus pagou para fechar a cova que o diabo abriu para você morrer. Ei, não foi prata, não foi ouro, todo o seu sangue, sangue inocente, ele derramou por você. Você está ouvindo? Você está ouvindo nesta noite que Jesus, o teu advogado, pagou para advogar a tua causa? Você está ouvindo que Jesus, o advogado, pagou para advogar a tua causa? O diabo não vai destruir a tua vida. O diabo não vai destruir teu casamento. O diabo não vai impedir teu ministério. Vou passando oblast e via fora. Ei, a tua causa, que você procura condição para pagar e não tem. Jesus manda te dizer nessa noite: eu paguei. Sou eu teu advogado, que advoga a tua causa. Agora olha para mim, este advogado é infalível. Ele não falha. Ele não falha. Infalível. Infalível. Esse não falha. E sabia que os advogados aqui na terra vai lá e muitas vezes resolve mesmo, resolve e dá certo o negócio. Agora imagine um homem mortal fazer às vezes a coisa acontecer e às vezes dá certo. Agora eu te pergunto, e um ser imortal, infalível, que não falha? Ô pastor, me explica aí como é que um homem falível chega assim: eu vou advogar a tua causa, tantos por cento, está fechado, está fechado. Chega lá, dá tudo certo, você dá o dinheiro a ele e volta feliz para casa. E às vezes dá certo. Agora imagine
um ser infalível. O próprio disse: todo poder é me dado no céu. Vou fechar a Bíblia aqui, olha aqui para mim. Tua causa está ganha. Ebacama sou, fly, geste é desce a for. Essa ai que me coma fogo, essa. A tua causa está ganha. O sumo sacerdote é infalível. A tua causa está ganha. Começa a comemorar antecipadamente. A tua causa, ela está ganha, está ganha, está ganha. Ele é infalível. Estou dentro do prazo do pastor. Estou dentro do prazo, se o pastor permitir. Amém. O pastor disse poder orar e louvar ainda um pouco. Eu quero soltar aí o hino 5, lá. O hino 5. Isaías capítulo 6. Isaías disse: veio o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem vai adorar a Deus comigo neste momento? Fica de pé, com permissão do pastor. O pastor disse que eu podia orar, fica de pé. Adora o teu advogado nesta noite. Ela minha folga, se é minha faz. E assentado o Senhor em um sublime trono, seu séquito o tem preencher. Deus glorioso e santo, a casa toda se encheu quando clamavam. Nas portas se moveram, pois não suportavam. Voavam os serafins, dizendo: Ele é santo. Santo é o Senhor. Nasceu o canto. Fecha os teus olhos e adora a Deus. Dos serafins, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, tu és santo. Amor, se miente é minha sorte. Adoro o sumo sacerdote aqui nesta noite. Sente a presença dele. Sente, 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 sente. Sente, sente a presença dele nesta noite. Vive assentado o Senhor em um sublime trono, sentado entre os querubins, de lá faz seus planos. A Ele nossa autoridade, faz como quer fazer, cumpre sua vontade. Todos louve a Senhor com hinos e cantos. Sabe por quê? Pois louvam os serafins. Sabe por quê?
dizendo: Ele é santo. Você pode dizer santo nesta noite. Você pode dizer que Ele é santo nesta noite. Santo, santo, canta os serafins. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Sente, 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 sente. Sente a presença de Deus nessa noite. Adora, adora Ele. Ele que me fora. Sente a presença dEle nesse momento. Sente a glória dEle nesse momento. Sente Ele te tocar. Sente a presença de Deus aí, em nome de Jesus. Sente a presença de Deus aí. Seja sincero nesta noite. Você sente a eficácia do sangue de Jesus Cristo na tua vida nesta noite. Sente o sumo sacerdote dando na rabacamanaia. A tua causa ganha nesta noite, dizendo: você não vai perder, você vai vencer nesta batalha. Ele guerreia. Quem sente o Cristo vivo aqui nesta noite, irmãos? Me manture-me é de afacia. Caste oplas anduga sai. Quem sente o Cristo vivo aqui nesta noite? Quem sente o grande sumo sacerdote? Ei! Ei! É hora de sair do átrio. Oração monótona. É hora de passar ao lugar santo. Oração objetiva. É hora de pisar no santo dos santos. Oração no Espírito e sentir a presença de Deus. Tem gente que só fica no átrio. Aquela ação repetitiva, monótona. O sumo sacerdote quer que você saia do átrio aqui nessa noite. Tem gente, pastor, que só fica no lugar santo, a oração objetiva: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Sai do lugar santo nesta noite. O sumo sacerdote te espera no lugar santíssimo para fazer a oração no Espírito, em espírito e em verdade. Vai, sente nessa noite, seja sincero. Sente, 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 sente. Sente, 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 sente. A oração de quem está orando no Espírito. Quem está orando no Espírito nesta noite, adora Ele. Quem está no lugar santíssimo. Quem está no lugar santíssimo sentindo a presença dEle nesta noite. Está no lugar santíssimo. Está no lugar santíssimo. No santo de santo. Vai sentindo aí a presença dEle. Vai sentindo aí a presença dEle. Vai sentindo aí a presença dEle. Sai do átrio. Passa o lugar santo. Chega no lugar santíssimo. A barreira da separação foi quebrada. O Jesus dá acesso. Acesso. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus por esta mensagem? Aleluia. Esse sumo sacerdote é o nosso, é o seu. Aleluia. Glorifica a Ele, Ele intercede por você. Aleluia. Tem um aviso no nosso painel. Cada obreiro já receberam aí o seu convite. Sábado, inauguração de um grande salão ali na cidade de Monte Azul Paulista. Pastor João Messias vai assumir ali o trabalho. Nosso presidente, pastor Levi, convida todos os obreiros e aqueles que puderem estar. Anuncie nas congregações amanhã e na sexta-feira a importância de estar cooperando. Nosso presidente precisa da nossa cooperação. Façamos um esforço e vamos ali somar com a necessidade da igreja e o trabalho naquela cidade. Então contamos com a colaboração e a cooperação de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. A pastora Tânia também avisando as irmãs que na sexta-feira
haverá cooperação ali na cidade de Iracemápolis, na festividade ali. A van vai sair aqui do Templo Central às 18h45, ou seja, 15 para as 7. Dar o nome ainda hoje, que tem 6 lugares na van para as irmãs cooperarem ali. Pastor Davi, juntamente com a irmã Ivani, esperam a cooperação dos irmãos e as irmãs que puderem na festividade ali em Iracemápolis. Agradecemos a presença do pastor Cícero conosco, nosso irmão Adinaldo, veio lá do Estadão do Pernambuco. Agradeço o irmão ali do bairrinho, no setor de Arthur Nogueira e Olambra, por ter nos ligado a oportunidade de franquear a oportunidade para o nosso irmão transmitir. Agradeço o irmão Marcílio, que seria o mensageiro nessa noite. Falamos com ele, ele entendeu de passar a oportunidade. Deus seja louvado e agradecemos. Deus abençoe, leve no coração as nossas considerações. Quinta-feira, grande noite da vitória aqui, Devando, convidando os irmãos. Sexta-feira, essas cooperações. Sábado, essa inauguração. Domingo pela manhã, a nossa escola dominical. E dia 2, o outro domingo, não nesse, nós teremos aqui o batismo, a Santa Ceia do Senhor. Então, as congregações, os setores aí que tem a Santa Ceia, estão na escala do batismo, todos aqui, no próximo primeiro sábado do mês, reunião do mês, e domingo, batismo de Santa Ceia. Os irmãos que vieram lá de Minas Gerais, de vocês, abençoe que vem de queijo, então aí, um aviso, doce queijo, a liberdade. Se eu tenho material seu aí, quem levará arca? Quem subirá ao monte do Senhor para o adorar? Começa agora o programa Arca da Aliança, um programa todo recheadinho de bênção. A apresentação, Irmã Joana. Eu levarei Programa Arca da Aliança, um programa todo recheadinho de bênção. A apresentação, Irmã Joana. Paz do Senhor Jesus, irmãos, você acabou de ouvir aí a transmissão do culto ao vivo desta noite. Que Deus possa continuar abençoando a você, a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que quer pedir um louvor neste momento, você já pode fazer o seu pedido e nós estaremos atendendo aos ouvintes nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo